E voltamos com o programa Isso é Mackenzie. Aqui para bater um papo com a gente, o professor Zé Maurício. O professor Zé Maurício é professor da Universidade Mackenzie na área de publicidade e também ex-aluno do Mackenzie. Zé, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória e a sua relação com o Mackenzie. Bem, antes de mais nada, eu agradeço o convite. É muito legal falar, inclusive, um pouquinho da minha relação com o Mackenzie e tal, e da minha relação com o próprio curso de publicidade do Mackenzie. Bem, eu não moro, eu não sou de São Paulo, né? Eu morava em Minas Gerais, nasci lá, e, na verdade, naquela fase da escolha do curso, o nome Mackenzie foi um dos nomes que mais apareceram na minha cabeça na época, e também a ideia de fazer publicidade e propaganda. E então, na década de 90, me mudei para cá com esse intuito de estudar publicidade e propaganda, tal, de pensar em ir para o mercado de trabalho. Mas durante o curso, na verdade, aconteceu uma coisa diferente, que foi eu comecei a me apaixonar pelas questões acadêmicas, essas questões de pesquisa, tal. Então isso acabou me levando para uma outra área, né, para um outro movimento dentro do próprio curso, que para mim foi bastante interessante. Eu gostei muito desse processo também. Aí logo em seguida, assim que eu terminei o curso, eu fiz um mestrado na área de comunicação e fiz um doutorado na área de comunicação, sempre estudando essas questões relacionadas ao mundo da mídia, ao mundo da comunicação e tal. E aí, depois de um convite, cá estou eu como professor, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Joia. Que bacana, Zé. E você tocou em um ponto que é muito interessante, que é esse negócio de, às vezes, a carreira não está bem formatada na cabeça da pessoa, né? É comum, durante o curso, a pessoa mudar um pouco aquilo que quer e enfim, trilhar outros caminhos. E engraçado que você escolheu um que é meio o oposto do que a maioria escolhe quando vai para a vida acadêmica, né? A pessoa normalmente escolhe a faculdade já com um olhão no mercado, e você acabou se distanciando disso. Como é que foi o relacionamento com os colegas? Como é que foi o ambiente de sala de aula com visões diferentes do processo, com ideias diferentes da coisa, né? Estão conectados. E eu percebi que, na verdade, apesar de não ter ido para o mercado de trabalho, eu percebi, e hoje, conversando com alguns amigos, eu percebo que conteúdos que eram dados em sala de aula, que de repente pareciam que não faziam muito sentido naquele momento, eu vejo meus amigos hoje dizendo, poxa, hoje faz todo sentido para mim, hoje é muito importante eu ter passado por aquilo. Sim. Então, é uma coisa que eu sempre digo para os alunos, assim, não fique muito ansioso, assim, se de repente aquilo não faz muito sentido naquele momento, no momento seguinte aquilo pode ser bastante importante. É tudo uma questão de conexões mesmo, de você pensar isso como uma rede. Sim, isso é interessante, que a gente estava comentando sobre isso com a Juliana, exatamente. Que às vezes o conhecimento ali, você olha para aquilo, o que eu vou fazer com isso? Mas ele se torna prática na vida profissional, na vida no mercado de trabalho e assim por diante. Conhecimento tácito. Exato, exatamente. E Zé, você falou uma coisa interessante, que é a questão do network. Esse seu relacionamento com os seus colegas, ele ainda acontece, essa troca de informação, como que vocês se relacionam via mercado de trabalho, via redes sociais, né? Como que funciona isso ainda hoje, se é que funciona? Bom, isso é fundamental. Eu acho que a ideia da rede, eu acho que a gente fala muito de rede hoje o tempo inteiro, redes sociais, rede daquilo, daquilo outro e tal. Eu acho que isso é fundamental, porque você só consegue crescer profissionalmente, você só consegue crescer, inclusive, como pessoa. Sim. As questões afetivas que você também tem e tal, que isso também não está... isso também está conectado à questão do trabalho. Isso só funciona, eu acho, com uma boa relação que você mantém com seus colegas, com seus amigos. Essa relação que pode começar na universidade, né? E ela pode durar ainda bastante tempo. Porque, até pensando muito no Steven Johnson, que é um autor que eu comento muito em sala de aula, de repente um pedaço importante de alguma ideia que você precisa desenvolver está com algum amigo, está com alguém que você pode, né, manter uma certa relação, manter um contato. Então, é fundamental essa questão dos contatos e dessas redes que você pode montar. Legal. É bastante oportuno o tema também, né, Zé? Porque a gente fala muito sobre, quando a gente fala de universidade, a gente fala muito sobre o ensino formal. E a universidade, a gente vê cada vez mais que
que você precisa também ter o não formal, né, por assim dizer. Então, é importante que o aluno venha aqui e estude, mas é importante que ele venha aqui e se relacione. É importante os JUCAs, os jogos, é importante o centro acadêmico, é importante a empresa júnior. Fala um pouco mais dessa tua parte da faculdade, fora a sala de aula, fora a parte formal de ensino. Isso é bastante interessante, porque isso é fundamental para a sua formação, né? Não é só aquilo que acontece efetivamente na sala de aula, né? Então, de repente você pode encontrar um professor no corredor e perguntar para esse professor: o que você achou de tal filme? Esse professor até pode falar do ponto de vista acadêmico, teórico, de repente alguma coisa que ele esteja discutindo em sala de aula, mas ele também pode falar como ele mesmo. Exato. Eu gostei, eu não gostei e tal. Perceber essas coisas, isso é fundamental. Isso foi muito gostoso durante o processo, né? E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito aqui no Mackenzie, de você tem a questão da sala de aula, mas você também tem as outras coisas que estão fora da sala de aula, que também estão conectadas. Isso cria um universo que é fantástico. Buscar o prazer naquilo que você está fazendo, né? Exato. E cabe um pouco, eu acho que é interessante o aluno se esforçar um pouco nessa busca, dele tentar entender essas relações que podem acontecer entre o que está na sala de aula, entre aquilo que está fora, seja um jogo, seja ir ao cinema, um bate-papo, alguma coisa assim. É a conexão, né? Aquela coisa de sair do estado de conforto e ser proativo e pesquisar e fazer as ligações do que o professor fala em sala e a conexão do que ele vê no mercado de trabalho e troca ideias com os colegas. Agora, Zé, eu gostaria que você resumisse pra gente o que você pensa com a nossa frase, que é a frase do programa, né, Cadu? Isso é Mackenzie. O que é o Isso é Mackenzie para você? Bom, é interessante. Eu acho que vou pegar carona um pouco nisso que eu estou dizendo. Eu acho que Mackenzie é um lugar de conexões. É um lugar onde você pode criar as conexões mais fantásticas do mundo, experimentar essas conexões, ir para lugares muito interessantes do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do conhecimento. Acho que as relações todas que você consegue construir aqui são muito ricas. Eu acho que Mackenzie é conexão, é uma rede. Eu acho que, para mim, essa é uma ideia bastante interessante sobre o Mackenzie. Bacana, bacana. Bom, Zé, foi um prazer entrevistá-lo. No programa de hoje a gente falou com o César, que é coordenador de produto na empresa O Melhor da Vida, e com a Juliana Camargo, supervisora de planejamento da agência Talent. E com o Zé Maurício, professor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi um prazer, vemos vocês no próximo programa.